Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Joaquim Miranda Sarmento, Ministro de Estado e das Finanças. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Muito Negócios. obrigado eu pelo convite. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Tal como o Primeiro-Ministro afirmou no final do ano passado e o Governo em geral, 2025 e os próximos anos têm que ser anos de investimento. Investimento, investimento, investimento. Portanto, o que é capital para Portugal é ser capaz de atrair cada vez mais investimento direto estrangeiro, como tem feito nos últimos tempos, em grandes projetos industriais ou de serviços de valor acrescentado, como é o caso, passa a publicidade da Lufthansa, da Calbe, da Alta Europa, mas também executar investimento público, executar o PRR na sua totalidade até ao final de 26, acelerar a execução do PT 2030 e ser capaz de, com boas políticas públicas, aumentar a produtividade, ter mais competitividade e cada vez mais investimento. O investimento é o fator mais capital, ou se quisermos o capital, é o fator mais capital para a economia portuguesa nos próximos anos. Já teremos a oportunidade de abordar em concreto essa questão do investimento, também em função daquilo que está a acontecer, que aconteceu em 24 e das perspectivas que existem, mas, porém, estamos a realizar esta entrevista num momento de impasse político em que o país se prepara para umas eleições antecipadas e o Presidente da República aparentemente quer uma solução governativa que permita a viabilidade de um programa de governo. E por isso aquilo que lhe pergunto é o que fará o PSD caso ganhe as eleições ou caso não ganhe as eleições relativamente a este assunto? Eu não serei a pessoa mais indicada para falar em nome do PSD, até porque não tenho um perfil propriamente de político. Nós trabalhamos com um cenário de vitória. A estabilidade é um aspecto muito relevante na vida do país, no investimento, como falávamos agora, mas noutros aspectos para a economia, para as famílias, para as empresas, e nós trabalhamos num cenário de vitória, respeitando naturalmente aquilo que é o resultado de umas eleições e o resultado da democracia, mas só trabalhamos num cenário de vitória. E vitória de maioria absoluta? Os portugueses decidirão. Em democracia nunca devemos ter receio de ir a eleições, porque as pessoas escolhem sempre bem. E, portanto, aquilo que os portugueses decidirem será seguramente a melhor decisão possível neste momento. Nós esperamos que seja por um reforço da votação na AD, para que o Governo possa continuar este ano de governação reformista e transformadora do país, mas os portugueses decidirão que composição parlamentar teremos a partir do dia 18 de maio. Sendo que isso também compromete muitas políticas que o Governo possa eventualmente conseguir viabilizar no Parlamento, como verificamos, não é? Naturalmente que os graus de liberdade que o Governo teve nestes últimos 11 meses foram relativamente pequenos, nomeadamente naquilo que são matérias de apreciação parlamentar. Nós tentámos passar várias medidas do ponto de vista fiscal, nomeadamente competitividade para as empresas, e chumbaram, porque o Partido Socialista e o Chega muitas vezes votaram juntos. Também tivemos o Parlamento, é algo que é absolutamente inédito na história da nossa democracia, que foi, mais uma vez, o Partido Socialista e o Chega a quererem governar a partir do Parlamento, a aprovarem medidas que hoje, em 2025, têm um custo orçamental de 1.000 milhões de euros, estamos a falar de 0,4% do PIB, portanto, os graus de liberdade do Governo foram claramente menores. Ainda assim, e creio que teremos tempo para falar sobre isso, governámos com um espírito reformista e de transformação da economia portuguesa e do país, que eu creio que o país já não tinha há muitos anos. E era isso precisamente que eu lhe ia perguntar, ou seja, num cenário de um futuro no governo AD, que tipo de governo é que será este? Será de continuidade relativamente àquilo que aconteceu? Nós tivemos 11 meses em que o país melhorou francamente, do ponto de vista da competitividade da economia, do crescimento económico, mas também dos salários, do emprego, das prestações sociais, dos serviços públicos, acelerámos a execução do investimento público e, por isso, com todo o respeito democrático pelas eleições e por aquilo que seja a decisão dos portugueses, nós olhamos para estas eleições como a possibilidade de reforçar um caminho que foi iniciado há 11 meses, de um programa que foi pensado para 4 anos e meio, e note que em 11 meses, que é cerca de 1/5 do tempo que era suposto
a legislatura ter durado, nós executámos 1/3 do nosso programa e fizemos muitas medidas que não estavam no programa. E por isso eu creio que é relativamente inequívoco e consensual na maioria dos portugueses que este governo teve uma atuação de grande capacidade de atuação, de grande capacidade de transformação, um governo a governar de forma rápida, de forma expedita e a olhar para os problemas das pessoas. Então estamos a falar de continuidade, digamos assim. Nós iremos fazer uma revisão do nosso programa eleitoral e, portanto, naturalmente, que aquilo que esperamos é um voto de confiança dos portugueses que nos permita, nos próximos 4 anos, dar continuidade àquilo que foram a boa governação dos últimos 11 meses. O que é que teria feito de diferente, Sr. Ministro? Bom, há seguramente aspectos que poderiam ter sido diferentes, não vou destacar. Mas há assim algum amargo de boca que tenha ficado pelo caminho? Olhando especificamente para a pasta das finanças, e permitam-me que só falo nessa, naturalmente que gostaríamos de ter descido mais o IRC, gostaríamos que a descida de IRS que foi aprovada no Parlamento a meio de 2024 tivesse sido ainda maior para a classe média, mas infelizmente, mais uma vez, Partido Socialista e Chega juntos não o permitiram. Portanto, gostaria que o desagravamento dos impostos tivesse sido maior, mas, mais uma vez, os graus de liberdade do Governo no Parlamento eram bastante reduzidos e, portanto, ainda assim baixámos substancialmente o IRS. Nós, entre a medida a meio de 24, o orçamento para 25, o alargamento do IRS jovem e a duplicação da consignação às entidades do setor social, nós baixámos o IRS em 1,8 mil milhões de euros. Podíamos ter sido mais ambiciosos e, sobretudo, com maior enfoque na classe média, mas infelizmente o Parlamento não permitiu. Não faltarão certamente oportunidades e por isso lhe pergunto, o próximo orçamento do Estado, poderemos defini-lo como? Enfim, há alguma palavra? O anterior usava-se muito a palavra investimento, o de 25, o próximo. O 2000, enfim, é difícil neste momento antecipar aquilo que pode ser o orçamento para 26, naturalmente vai depender em primeiro lugar se ganhamos as eleições e somos governo, depois em que condições parlamentares seremos governo, mas eu creio que o orçamento para 26 continuará a ser um orçamento de investimento, de reformas, de mudanças profundas na competitividade da economia portuguesa, na administração pública, na melhoria dos serviços públicos. Portanto, será um orçamento de continuidade daquilo que foram estes 11 meses e daquilo que é o orçamento para 25. Referiu a importância do investimento já várias vezes até aqui, e nomeadamente na questão do investimento público. Agora, quando olhamos para os dados da execução do orçamento em 2024, em contas nacionais, chegamos à conclusão que o desvio no excedente, um pouco mais favorável àquele que o Governo previa em outubro, acaba por se dever muito à baixa execução do investimento público, porque ainda em outubro previa um volume bastante superior de investimento, que acabou por ficar 1.600 milhões abaixo. Permita-me só discordar. O investimento, a formação bruta de capital fixo, que é isso que interessa, porque em 2023 houve muitas despesas de capital que não são investimento físico, nomeadamente, por exemplo, os prejuízos da EFASEC, da Parvalora, a indenização à barragem do Fridão, entra como despesa de capital, mas não é formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo, em 2024, aumentou 11%. Mas, no segundo semestre, e nós entramos em funções em abril, no segundo semestre, face ao segundo semestre de 23, aumentou 16%. Portanto, estamos a falar de cerca de mais 700 milhões de euros. Portanto, acelerou bastante. Não foi o suficiente para cumprir algumas das metas que tínhamos. Mas isso deve sobretudo a uma baixíssima execução do investimento público nos primeiros meses de 24. Em todo o caso, um aumento de 11% é um aumento significativo, muito acima daquilo que foi o crescimento da economia e, portanto, em percentagem do PIB, o investimento, a formação bruta de capital fixo também aumentou e, por isso, eu acho que estamos no bom caminho. Recuperamos o atraso que havia de implementação do PRR, aceleramos.
apresentámos em janeiro em Bruxelas uma reprogramação do PRR que será aprovada agora em maio pela Comissão Europeia, e nesse sentido esperamos que isso contribua para garantir a execução total do PRR, pelo menos na parte das subvenções, dos subsídios, e por isso eu acho que, mesmo no investimento público, que é uma área difícil, porque é preciso lançar concursos públicos, sabemos que a capacidade de construção, sobretudo nas obras públicas do país, é relativamente limitada, mas mesmo no investimento público houve melhorias significativas e repare, o investimento público aumentou mais quase 800 milhões de euros face a 23, e isso naturalmente, se fosse o investimento público a contribuir para o saldo, não poderia ter havido este aumento. Portanto, apesar deste aumento, ainda assim o saldo orçamental foi melhor do que aquilo que era estimado. Sim. Eu dizia, contribuiu para o desvio, não é? Para o saldo acima do esperado, não é? Mas de todo modo, em outubro estava de alguma forma mais otimista em relação à execução dos valores de investimento. O que perguntava é, para 2025, em que vemos uma previsão de subida de investimento também significativa, superior, próxima dos 11 mil milhões de euros, acredita que agora já haverá, neste ano, condições para executar o investimento público planeado? Há seguramente melhores condições, porque, por um lado, a aceleração do PRR, e dada uma capacidade menor que o Estado tem hoje, face a 15 ou 20 anos, de executar investimento público, devido às dificuldades da contratação, à escassez de empresas sobretudo na parte da construção pública, é muito importante que o Estado se concentre agora nesta fase, em 25 e 26, no PRR, para executar, se não a totalidade do plano, pelo menos a parte dos subsídios, que essa oportunidade não seja perdida, que se concentre muito na execução do Portugal 2030, mas naturalmente também que, até pela forma como o Portugal 2030 está construído, naturalmente com financiamento também nacional. Este ano e os próximos anos, se a continuidade do governo ocorrer, serão anos em que haverá cada vez mais investimento público, quer em valor absoluto, em milhões de euros, quer em percentagem do PIB, porque quer a execução do PRR e dos restantes fundos europeus, quer os projetos que já lançámos e que já aprovámos, e que vários deles com financiamento nacional, a sua execução naturalmente trará mais investimento público. Mas neste meio tempo, e até pelo timing da própria reprogramação, que acabará por ser aprovada a meio do ano, no verão, isso não irá criar dificuldades? A reprogramação, em princípio, será aprovada em maio, ainda, enfim, tentaremos que seja o mais rápido possível. Em todo caso, tudo o resto está a ser executado e recuperamos aquilo que era o atraso da execução do PRR de há um ano. Naturalmente, a reprogramação torna mais fácil a execução, porque trocamos obras públicas que eram de difícil execução. Repare que há vários concursos de empreitadas de obras públicas que ficaram desertos, porque a capacidade do setor privado de construir neste momento em Portugal é mais limitada do que era há 20 ou 25 anos, quando tivemos uma fase maior de expansão das obras públicas. Mas estamos bastante confiantes que, quer com a execução que está a ocorrer no PRR, com mudanças que ocorreram na gestão do programa e na capacitação das entidades que são responsáveis por gerir e executar o programa, quer com a reprogramação, que Portugal conseguirá chegar ao final de 26 e ter executado toda a parte de subsídios e ter executado, se não tudo, uma parte significativa na componente de empréstimos, embora aí seja menos urgente, porque hoje o custo de financiamento da República está alinhado com aquilo que é o custo de financiamento dos empréstimos PRR. Nesse aspecto que diz respeito aos empréstimos, não terão sido todos executados também em 2024, creio eu. Portanto, o não recurso aos empréstimos, à totalidade dos empréstimos previstos em 2024, vai ter impacto no saldo de 2025, ou a não tomada desses empréstimos acabará por manter tudo como está?
dependerá muito da capacidade de execução do PRR. Em todo o caso, face à programação da componente de empréstimos, a parte que ficou por não executar de 24 não é assim muito significativa. Em percentagem do PIB será? Eu creio que não será superior a 0,1. Porque nós, apesar de tudo, executámos 600 milhões de euros de empréstimos PRR em 24. Temos agora 1,2 mil milhões para executar em 25, na componente de empréstimos, e cerca de quase 3 mil milhões em 26. Portanto, há de facto aqui uma exigência orçamental muito significativa. Em todo o caso, o plano orçamental de médio prazo que apresentámos em Bruxelas em outubro de 24 compreende, naturalmente, a totalidade da execução do PRR. E, portanto, as contas públicas permitem uma execução total do PRR e é nosso objetivo ter essa execução total. Naturalmente, e creio que isso é compreensível por todos, dar-se-á prioridade à parte de subsídios, que essa é neutra do ponto de vista orçamental, e seria de facto uma pena que o país perdesse essa oportunidade. A componente de empréstimos, como ainda por cima, neste momento tem um custo de financiamento muito alinhado com o custo de financiamento da República, não é tão urgente nem tão premente como a parte de subsídios. Eventualmente, não sendo os 1.200 milhões, a componente de empréstimos a executar poderá ter que dimensão? Neste momento estamos a apontar para um valor na ordem dos 1.200, pode haver algum efeito, perdão uma expressão, carry-over de 24 para 25, mas não tem uma materialidade muito significativa nas contas de 25. Eu perguntava isto no sentido de, sendo o foco mais nas subvenções e não tanto na execução dos empréstimos, caso não sejam tomados, o saldo poderá, em 2025, afinal, ser mais favorável do que os 0,3 previstos. Naturalmente, se não executarmos toda a componente de PRR de empréstimos, isso faz com que a pressão orçamental dos empréstimos seja menor, porque ela é grande. 1.200 milhões, estamos a falar de quase cerca de 0,4% do PIB de 2025. O PIB de 2025 provavelmente já se aproximará dos 300 mil milhões. Foi 285,2 em 24, com o crescimento nominal que está previsto, andará muito próximo dos 300 mil milhões, 0,4 do PIB, é naturalmente um valor significativo. Depois, no ano 26, estamos a falar de praticamente 1% do PIB. Naturalmente que, se houver uma menor execução dos empréstimos do PRR, a pressão orçamental desses empréstimos é menor. Em todo o caso, quer o Orçamento 25, quer o Plano Orçamental de Médio Prazo, foram desenhados para executarmos a totalidade do PRR, subsídios e empréstimos. Eu queria só perguntar mais uma questão relacionada com isto, que tem que ver com essa possibilidade que está a referir, porque isso permite, de alguma forma, encontrar uma margem adicional para o resto de 2025. Mas o orçamento para 25 tem um superávit previsto de 0,3. Nós estamos confortáveis do ponto de vista das contas de 25 e, mais uma vez, se não executarmos a totalidade dos empréstimos PRR, não é por razões orçamentais, é porque não foi possível do ponto de vista da execução do plano, porque ele é exigente, e eu estou à vontade porque eu critiquei-o muito. Aliás, inclusive aqui no vosso programa em setembro, outubro de 21, quando ele já estava bastante avançado no seu desenho, critiquei-o muito. Nós apresentámos, aliás, nessa altura, nós no PSD, no Conselho Estratégico Nacional que eu presidia na altura, apresentámos um programa alternativo ao PRR e ao Portugal 2030, portanto estou muito à vontade para criticar a forma como o PRR foi desenhado. Mas ele agora, essa discussão já passou. Ele agora tem que ser executado. Nós vamos tentar executar a totalidade e não é por razões orçamentais que não será executado. Sim, mas na prática cria uma margem adicional para medidas novas. Cria menos pressão orçamental sobre o saldo, mas não... Mas não altera. Não, sobretudo, as medidas novas que possam ser equacionadas pelo próximo governo, e nós vamos para uma campanha eleitoral onde naturalmente os partidos, e sobretudo os dois grandes partidos, vão discutir os seus programas. As medidas novas não podem, naturalmente, não serão no caso do programa da AD, penso que o mesmo se passará com o Partido Socialista, mas aí o Partido Socialista responderá pelo seu programa, não podem ser à custa de não executar o PRR. Mais uma vez, a execução do PRR é a prioridade.
medidas novas que possam existir no nosso programa, isso só posso falar naturalmente pelo nosso programa, é porque encontramos margem orçamental noutras áreas, seja porque a economia vai crescer mais, seja porque conseguimos poupanças em algumas áreas da despesa que nos permitem libertar recursos para novas medidas. Então vamos falar precisamente sobre essa questão, porque discute-se sempre muito o que se faz com os excedentes. Enfim, já ouvimos vários membros do governo dizer que se deve devolver isso às pessoas, não é? Nomeadamente sendo os impostos, e o ministro também aqui já nos referiu que um dos seus amargos é o IRC. O que é que e podemos... o IRS também. Exato, mas começando pelo IRC, o que é que do seu ponto de vista, até onde é que pode ir, ou até onde é que gostaria de ir, ou qual é que será a proposta da AD relativamente à descida do IRC no próximo governo? Enfim, o programa está a ser, como eu digo, atualizado, mas nós naturalmente mantemos como trave mestra do programa reduzir impostos. E, portanto, muito daquilo que é a capacidade de hoje do Estado de gerar excedentes tem que ser devolvido àqueles que os geram, porque o excedente orçamental de 24 e já agora os dois anteriores que também existiam em 23 e 19 são mérito das famílias e das empresas, são mérito daqueles que todos os dias trabalham e contribuem para uma economia mais forte, mais resiliente, mais competitiva e que tem crescimento económico. Naturalmente, depois a boa gestão orçamental ajuda a que haja um excedente. Mas o mérito é do país e dos portugueses. E, nesse sentido, é importante que, com cautela, com cuidado, com ponderação, até porque as incertezas internacionais são muitas, que se continue a baixar impostos. O que é que foi há um ano, e será novamente, as linhas orientadoras desta redução de impostos no programa da AD? Primeiro, reduzir o IRS. Como eu disse, nós já reduzimos o IRS em 1,8 mil milhões de euros entre as medidas destes últimos 11 meses. E agora quanto é que poderão reduzir? Nós ainda estamos a analisar isso. O programa, ao ser atualizado, também o é no cenário macroeconómico e orçamental, até porque tem mais um ano, porque agora a legislatura, se não for interrompida, durará até outubro de 29. A anterior durava até setembro, outubro de 28. E o cenário macroeconómico poderá também ser mais favorável ou não? Nós estamos a recalculá-lo, ainda é extemporâneo estar a adiantar qualquer número que possa ser referido, mas nós mantemos como eixos essenciais do nosso programa, primeiro, continuar a reduzir o IRS, forma significativa. Nós tínhamos no programa de há um ano uma redução até 2028 de 3 mil milhões, reduzimos 1,8 mil milhões, portanto reduzimos cerca de 2/3, mas queremos ser mais ambiciosos. Acima dos 3 mil milhões? Não estou a dizer que serão 3 mil milhões, porque 1,8 mil milhões já foram reduzidos. Não sei qual será. À data 2 que estou a dar a entrevista, não temos um número fechado, mas é seguramente uma redução de impostos de IRS ambiciosa ao longo dos 4 anos, muito focada na classe média, que continua a ter uma carga de imposto sobre os seus rendimentos do trabalho muito, muito significativa. E depois, naturalmente, queremos reduzir a taxa de IRC para os 15%, que era o nosso objetivo no programa. Há um ano, nós reduzimos 21 para 20, foi o que foi possível neste contexto parlamentar, mas mantemos o objetivo de reduzir de 20 para 15, para que, somando as outras duas taxas que existem no IRC, de rama estadual e municipal, Portugal baixe de um valor que era há um ano 31,5, que é hoje 30,5, para um valor na casa dos 25%, o que nos coloca... Portugal tem hoje ainda a segunda taxa marginal mais elevada da OCDE, nem é só da União Europeia, da OCDE. Nós nunca defendemos que tivesse a mais baixa, que já agora não é da Irlanda, é da Bulgária, certo, com 10%, mas temos de estar alguns no meio. Para ser competitivos também do ponto de vista fiscal, não basta mexer nas taxas de imposto, mas é importante mexer nas taxas de imposto e é importante que Portugal não apareça destacado como um dos piores países do ponto de vista das suas taxas de imposto. Sendo que, relativamente aos jovens, no caso do IRS, também as medidas que foram introduzidas serão para manter? Nós fizemos nós tínhamos uma proposta inicial
de IRS jovem, que era muito mais ambiciosa do que aquela que foi possível passar no Parlamento. Infelizmente, o Partido Socialista entendeu que essa proposta não devia ser aceita. Era uma proposta que reduzia para 1/3 o IRS, todos aqueles entre os 18 e os 35 anos, que nós entendemos que é um instrumento fundamental para manter e atrair jovens, para além das questões da habitação e depois das questões de emprego. O rendimento, naturalmente os salários só vão subir no médio e longo prazo com um aumento da produtividade, embora os salários estejam a subir, e o ano passado subiram em média 7%, mas o Estado pode dar um primeiro impulso, e foi isso que nós procurámos fazer. E vai continuar? Aquilo que foi aprovado acabou por ser uma duplicação do IRS jovem que já existia, e não deixo de notar que o Partido Socialista esteve contra a nossa medida, mas já existia um IRS jovem, portanto já existia, se quiser, uma discriminação favorável de um determinado segmento da nossa população. Nós vamos olhar para aquilo que existe hoje, que é, apesar de tudo, um regime muito mais favorável do que existia há um ano, e vamos procurar melhorar aquilo que possa existir, mas neste momento ainda estamos a analisar se alteramos ou não, ou se ainda adicionamos mais redução de impostos nesse segmento, sendo que o nosso objetivo, naturalmente, é que a redução de IRS seja para a esmagadora maioria dos portugueses e muito focada na classe média. Isso implica rever taxas? Isso implica, naturalmente, reduzir as taxas dos escalões, claro. Com exceção do último escalão, que provavelmente continuará com a taxa de 48%. E havendo as condições parlamentares para isso, a AD quererá retomar a proposta do IRS jovem tal como ela era prevista originalmente? Vamos analisar. Não excluo. Nós estamos, como digo, num processo de revisão do programa. É uma revisão, até porque nós já executámos 1/3 do programa de há um ano, portanto, naturalmente agora há novas ideias, há margem e tempo para poder fazer outras propostas. Estamos a analisar. Quando apresentarmos o programa, naturalmente, teremos uma resposta para isso. E relativamente ao ISP, este pode continuar a subir com a retirada do resto das medidas do choque energético? E que peso é que têm ainda essas medidas que ainda estão em vigor? Nós, o ano passado, descongelámos a taxa de carbono, que era uma das medidas que a Comissão Europeia, de certa maneira, fazia uma pressão muito significativa sobre Portugal. No plano orçamental de médio prazo, que apresentámos em Bruxelas em outubro de 24, ele passou no crivo da Comissão, na avaliação da Comissão, e o único reparo foi exatamente a questão sobre a tributação dos combustíveis, de que as medidas tinham sido tomadas em 22, no momento em que os preços de energia subiram muito significativamente, ainda estavam em parte em vigor. Não é uma matéria que neste momento esteja em cima da mesa. Nós temos dito a Bruxelas que a incerteza internacional também se reflete nos preços, neste caso nos preços do petróleo, e portanto será algo que teremos que analisar a cada momento, sem uma decisão tomada para nesse sentido. Não ignoramos aquilo que são as pressões da Comissão Europeia, mas num contexto em que é muito difícil saber o que vai acontecer ao preço do petróleo, sendo que estas medidas, quando foram tomadas, o preço do petróleo estava a 120, 130 dólares o barril, hoje está entre os 65 e os 75, tem variado mais ou menos dentro dessa banda nos últimos meses, mas não é uma matéria sobre a qual tenhamos nenhuma decisão neste momento. Mas de alguma forma também acaba por ser uma espécie de válvula para as contas públicas, porque em função da evolução do ISP e da medida que se tome, poderá haver mais ou menos receita? Não, isso naturalmente que tem algum impacto na receita, mas mais uma vez o orçamento para 25 está construído primeiro num pressuposto de crescimento económico de 2,1, que hoje todas as entidades já colocam o crescimento económico deste ano acima,
2,3, 2,4, e por isso só por si dá-nos algum conforto. E o orçamento está construído num crescimento económico que provavelmente será maior, na execução total do PRR do que está previsto para este ano, e ainda assim tem um superávit de 0,3. Portanto, nós estamos confortáveis do ponto de vista da execução orçamental deste ano. Há várias pressões, como já referiu, e uma delas tem a ver com a defesa. Já disse que poderá existir um compromisso maior de Portugal com o investimento em defesa, sem comprometer o equilíbrio orçamental. Quando fala em compromisso maior, quer quantificar isso? Só, neste momento não é possível, até porque só em junho haverá uma reunião geral da NATO em que os países que pertencem à NATO tomarão decisões definitivas sobre essa matéria. Nós, neste momento, o compromisso que existe, acordado o ano passado por Portugal na NATO, é chegar aos 2% em 2029. Sim. Naturalmente, face àquilo que é conjuntura internacional, a situação na Ucrânia, as pressões da presidência americana, obviamente que está em cima da mesa a antecipação dessa meta, ou seja, chegarmos aos 2% antes de 2029. Só em junho é que será possível dizer quanto e quando. Em todo o caso, o programa orçamental de médio prazo que apresentámos foi feito no pressuposto que chegaríamos a 2% em 2029, tendo que antecipar essa meta. Há, por um lado, flexibilidade nas regras orçamentais. A Comissão Europeia abriu essa discussão e Portugal terá que tomar uma decisão até ao final de abril. E Portugal vai ativar a cláusula ou não? Nós, há aqui dois momentos. Nós temos que tomar uma decisão ao nível do Governo e depois uma decisão ao nível do país. Estando nós, e o que é que eu quero dizer com uma decisão ao nível do país? Estando nós em gestão e à beira de eleições, naturalmente que a decisão será dialogada com o Partido Socialista. Eu creio que em breve contactaremos o Partido Socialista para dar nota daquilo que é a opinião do Governo. E qual é a opinião do Governo, a vossa posição? Isso deixarei para o momento em que discutirmos com o Partido Socialista. Creio que não seria muito simpático para aquilo que deve ser a natural convivência democrática e institucional entre os dois partidos que no fundo representam o arco de poder. Permita-me aqui falar de dois partidos, embora nós vamos numa coligação, mas acho que as pessoas que nos ouvem percebem. Quando tomarmos a decisão, falaremos naturalmente com o Partido Socialista e depois anunciaremos ao país. Mas é uma medida favorável, digamos assim, ou seja, no âmbito da construção europeia, não é? O desafio da defesa, eu creio que, em primeiro lugar, passa por uma articulação da componente militar entre todos os países. Eu tenho frisado muito este ponto, mesmo nas reuniões do Eurogrupo e Ecofin. A União Europeia já gasta, apesar de tudo, sobretudo de 21 para cá, com o aumento de despesa em muitos países que estão mais próximos da ameaça, mais próximos fisicamente, porque eu creio que a ameaça é sobre todos. A União Europeia, apesar de tudo, já gasta um montante significativo. Eu creio que tem que haver uma coordenação do ponto de vista militar entre os Estados, quem faz o quê, quem investe aonde. E porque isto é uma oportunidade também muito significativa para a Europa poder acelerar a sua reindustrialização, poder tornar-se mais competitiva do ponto de vista de investigação e desenvolvimento. E dou sempre este exemplo. Mas sabe que há quem não ache isso, não é? Não, que considera que não é investimento, mas uma despesa e que vai precisamente à custa do Estado Social, que é o discurso da esquerda. Então, tentando ser um bocadinho analítico e rápido nessa explicação. Primeiro, há uma componente de investimento que tem tecnologia e indústria associado que é muito importante. E se nós aumentarmos, quando digo nós, a Europa, se a Europa aumentar essa componente de investimento em equipamentos que sejam desenvolvidos e produzidos na Europa, haverá um efeito indireto, positivo na economia, muito significativo. Multiplicador. Repare, as despesas em defesa
Obviamente, se olhar ao caso da Rússia e também da Ucrânia, mas ao caso da Rússia, naturalmente que se produzimos munições ou equipamentos que depois vão ser destruídos no campo de batalha, isso sim, isso é uma perda no PIB real. Nós não sabemos nada sabemos muito pouco sobre a economia russa, porque aquilo é tudo muito opaco, mas o PIB real russo tem que ter caído 10 ou 15%, porque eles basicamente estão a produzir coisas que depois são destruídas no campo de batalha. Ora, se isso não acontecer, se nós nos rearmarmos, mas sem entrar numa guerra apenas porque nos queremos defender em caso de agressões futuras, naturalmente que a parte de equipamentos representa um investimento e se for desenvolvido e construído na Europa, representa uma oportunidade de reindustrialização. Eu tenho dito isto também. Parece-me, não quero meter-me em assuntos militares, onde naturalmente estou muito longe de ser um especialista, mas se Portugal apostar muito na componente marinha, dada a sua posição geográfica, e se os navios e os equipamentos forem produzidos cá, ou pelo menos uma parte, isso terá um impacto na nossa indústria naval, na nossa indústria de componentes. Se nós apostarmos em drones, onde temos já uma indústria com grandes capacidades, que parte substancial desses equipamentos forem desenvolvidos e produzidos em Portugal, isso vai ter um efeito sobre a economia. Portanto, não vai deixar de baixar impostos, não vai deixar de aumentar pensões para investir em defesa? Em finanças públicas há uma expressão muito antiga, e quando digo muito antiga é mesmo com mais de 100 anos, que falava de canhões ao manteiga. E que é exatamente essa questão. Mas essa expressão era muito usada num contexto de conflito. Claro que, mais uma vez, se estamos a produzir equipamentos que depois vão ser destruídos, esse valor perde-se. E, portanto, aí, naturalmente, a economia real diminui. Eu creio que é possível, se nós fizermos as reformas estruturais que estão no nosso programa, aumentarmos o nível de produtividade e de competitividade da economia portuguesa, ter mais crescimento económico, e isso permitirá seguramente uma maior aposta na defesa, que é imperiosa, com um equilíbrio do ponto de vista social e da carga fiscal. Naturalmente, a palavra-chave aqui é exatamente equilíbrio, ou seja, temos que gastar mais em defesa, temos que reforçar o nosso Estado Social, temos que baixar a carga fiscal e manter equilíbrio orçamental. Portanto, significa que em nenhuma das áreas podemos ir mais rápido do que este equilíbrio assim o exige. Mas eu creio que é possível, nestes 4 pontos, manter um equilíbrio entre eles, o que significa que, se calhar, gostaríamos de baixar ainda mais os impostos e só podemos baixar uma parte, ou gostaríamos de tomar outras escolhas. No final do dia, a política orçamental naturalmente é sempre escolhas, mas se houver um equilíbrio entre essas escolhas, é possível fazer estas 4 coisas: ter mais defesa, reforçar o Estado Social, baixar a carga fiscal e manter as contas públicas equilibradas. Qual é o critério-chave? É ter mais crescimento económico. Em todo o caso, só em junho haverá uma nova meta da NATO. O programa eleitoral da AD já vai acautelar o investimento que será necessário em defesa? Terá alguma coisa sobre o assunto? Teremos que naturalmente analisar com aqueles que são especialistas. Haverá seguramente algumas indicações sobre isso, mas ainda é cedo para antecipar. E relativamente à tomada de empréstimos do novo instrumento europeu SAFE, Portugal acha que poderá ser benéfico de fazer esta tomada de empréstimos, tendo em conta os custos da dívida da República atuais? Nós vamos ter que analisar, mais uma vez, a União Europeia e a Comissão estão neste momento num processo de elaboração de vários aspectos. Um deles, como já falámos, é a flexibilização das regras orçamentais. Há esse novo instrumento para investimento em defesa. Há também a possibilidade, já aberta e que será concretizada nos próximos meses, do Banco Europeu de Investimentos passar a financiar indústria de defesa, com algumas regras, mas ainda assim num âmbito mais alargado do que existia até agora. Portanto, é a combinação destes instrumentos que terão que ser usados para garantir que a nova meta é atingida. A Comissão Europeia ainda não fechou totalmente as condições
desse programa de empréstimos, nós iremos analisar e tomar uma decisão nas próximas semanas. Mas à partida não será muito diferente, muito atrativo em termos de... É mais atrativo pela parte da exclusão das regras orçamentais. Sim, as condições, mas a exclusão das regras é para qualquer despesa em defesa, ou melhor, é para a variação da despesa em defesa, tendo como base 2021. Pelo menos é isso que neste momento, embora não esteja totalmente fechado, mas é isso que está em cima da mesa nas discussões a nível europeu. Independentemente da fonte de financiamento ser o orçamento nacional, dívida ou dívida europeia. Neste momento, as condições que existem, de facto, a nossa dívida pública neste momento tem taxas de juros tão baixas e spreads, sobretudo face à dívida alemã, muito, muito baixos. Nós neste momento temos uma diferença a 10 anos face às obrigações alemãs de 0,5, portanto 50 basis points, o que é mais baixo do que França, Espanha, Itália e Bélgica e, portanto, naturalmente teremos que olhar para o custo de financiamento e tomar uma decisão. Em todo o caso, está a haver um agravamento dos juros na Alemanha. Queria perguntar-lhe se essa situação se vê a tendência como preocupante também para os juros da República Portuguesa. Houve de facto um agravamento nos últimos 3, 4 meses, um ligeiro agravamento, não foi assim nada de muito significativo, mas naturalmente quando as taxas de juros alemãs sobem, todas as outras sobem, até para manter esta diferença de spread. E, portanto, o agravamento que nós vemos na curva de juros da dívida portuguesa resulta desse agravamento da dívida alemã, porque o spread tem-se mantido relativamente próximo dos 50 pontos na dívida há 10 anos. Eu creio que, apesar de tudo, há condições para as taxas de juro das dívidas públicas estabilizarem ou, quiçá, até mesmo reduzirem-se. O Banco Central Europeu provavelmente continuará a baixar as suas taxas de juro até um referencial próximo dos 2%. Acha que é isso que vai acontecer agora em abril, nomeadamente? É difícil prever, mas que a tendência neste momento é que o Banco Central Europeu possa continuar a baixar as suas taxas de juro mais um pouco. Essa tendência é clara. Adicionalmente a isso, as medidas que o novo governo alemão está a tomar de impulso económico, também de retirada dos limites constitucionais na dívida, o que permite alguma expansão orçamental, que é verdade que cria alguma pressão sobre os juros, mas, por outro lado, a melhoria das perspectivas económicas e até uma certa deslocalização de investimento para a Europa também ajuda naturalmente a desenvolver os mercados financeiros e isso pode contribuir para reduzir as taxas de juros da Alemanha e, portanto, por consequência, dos restantes países da zona euro. Relativamente ainda àquilo que poderá ser, enfim, o programa do próximo governo, do vosso ponto de vista, haverá a intenção de continuar a olhar para as carreiras da função pública? Naturalmente que sim. Aliás, repare, nós valorizamos 17 carreiras da função pública em áreas críticas como a saúde, a segurança, a educação, mas nós também chegámos a um acordo com 2 das 3 estruturas sindicais que representam as carreiras gerais da função pública. Para se ter uma ideia, estas 17 carreiras especiais significam cerca de metade das pessoas que trabalham na administração central, cerca de 300 mil pessoas. Mas nós também chegámos a um acordo com essas 2 estruturas sindicais no início de novembro para as restantes carreiras, portanto, se quiser, para a outra metade dos funcionários da administração central. E esse acordo pressupõe 3 coisas. Quais são os aumentos salariais até 2028, qual é o aumento do salário mínimo na função pública e um calendário que até final de 2027 de revisão das restantes carreiras. E, portanto, nós, naturalmente, se continuarmos a ser governo, vamos honrar esse acordo que fizemos. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nós íamos começar agora, em abril, a rever as condições das inspeções, da Inspeção-Geral de Finanças e das restantes inspeções setoriais. É uma área muito importante, é uma área que está bastante descapitalizada
e que é fundamental para o Estado, quer as inspeções setoriais que olham para os problemas e tudo aquilo que se passa em cada um dos setores da administração pública, quer depois a Inspeção-Geral de Finanças, que é transversal do ponto de vista financeiro a toda a administração pública e que tem também a parte de auditoria dos fundos europeus. Naturalmente, nós já não vamos em abril começar esta revisão da estrutura e das condições das carreiras. Mas se voltarmos a ser governo, eu estou confiante que isso acontecerá, será uma prioridade a partir de junho, julho, sentarmos com as inspeções e com quem representa os seus trabalhadores e começarmos a trabalhar como trabalhámos nestas 17 carreiras, com a mesma metodologia, com o mesmo objetivo e esperando chegar sempre a bom porto. Relativamente aos salários, nomeadamente ao salário mínimo, há do seu ponto de vista alguma viabilidade de ir além dos 920 euros em 2026 ou nem por isso? Nós temos um acordo firmado não com estas duas estruturas sindicais, mas em concertação social, portanto, com o GT e com as entidades que representam as confederações patronais. O objetivo para 2028 é de 1.020 euros. Eu creio que, para já, esse objetivo é um objetivo ambicioso. E execuível. Execuível, ambicioso, mas execuível. Ir além disso? Se me perguntar assim, em 2026, se a situação económica do país for ainda mais favorável, é possível estender esse acordo para 2029, agora na lógica do novo horizonte temporal da legislatura e eventualmente rever as metas? Poderá ser. Neste momento, acho que o importante é cumprir o acordo que foi firmado em outubro do ano passado e coloca o salário mínimo em 2028 nos 1.020 euros. Portanto, isso nessa revisão para 2029, esse valor seria antecipado, nomeadamente para 2027, por exemplo? Isso depende da negociação. Repara, a negociação aqui é a três partes: o Governo, as estruturas sindicais e as confederações patronais. É impossível dizer qual é o ponto de partida de cada um deles e qual é que será o ponto de chegada comum. Não, mas a ideia seria fazer uma revisão em alta, digamos assim, das metas. Ou, naturalmente, que se me perguntar assim, se houver um novo acordo, o valor em 2029 é superior a 1.020 euros, em 2029, naturalmente que será, porque a ideia é ir aumentando o salário mínimo todos os anos. Mais do que isso, neste momento, é extemporâneo estar a discutir. Estamos aqui a falar de 2026 e, portanto, uma vez que vai partir de uma base diferente, poderia haver a possibilidade também de rever esse valor dos 920 euros. Enfim, tal como foi feito depois em sede de concertação social, em que chegaram a valores diferentes na altura, não é? Por conversação também com os parceiros sociais. Não, o que sucedeu o ano passado foi, havia um acordo estabelecido pelo anterior governo, 22-26, foi feito um novo acordo 25-28, na lógica da legislatura, e esse novo acordo implicou uma revisão em alta do salário mínimo para 25 e 26, e depois, naturalmente, novos valores para 27 e 28, sempre numa lógica de crescimento. Portanto, não excluo nada, mas também acho que é extemporâneo estarmos a falar sobre isso. Temos que acelerar, porque estamos quase a chegar ao final, mas há aqui algumas questões que lhe queríamos ainda colocar, nomeadamente no que se refere ao novo banco. O novo banco aprovou dividendos de 225 milhões. O Estado já recebeu a sua parte ou não? Sinceramente, não fui. Quer dizer, não é uma coisa que o Ministro das Finanças controla ao dia. Nós, neste momento, temos a previsão. Este ano, o novo banco vai distribuir 1,3 mil milhões de dividendos. Isso significa que o Estado português receberá à volta de 325 milhões, o que é muito importante, porque os portugueses colocaram entre o BES e o novo banco um valor acima de 8 mil milhões. Portanto, isto é ainda uma pequena parte. Essa conta já foi mesmo feita? Valor. Essa conta já foi totalmente feita, esse valor dos 8 mil milhões? Esses valores são conhecidos há muito tempo. No momento da resolução do banco, se a memória não me atraiçoa, falou-se que poderia ser mais, não é? Foram 4,9 mil milhões. A utilização do capital contingente após a venda do banco em 2017, capital contingente que foi, cujo processo foi encerrado agora já por este governo, significou a utilização, se a memória também não me está a atraiçoar, de 3,3
ou 3,4 mil milhões de euros, portanto estamos a falar de um valor acima de 8 mil milhões, que custou todo o antigo BES. Mas é muito importante que foi muito importante terminar o acordo de capital contingente, o chamado CCA, do novo banco, porque permitiu ao novo banco agora operar como um banco sem qualquer restrição, e a distribuição de dividendos é naturalmente uma boa notícia para os contribuintes, porque estão a começar a recuperar algum desse dinheiro. O Governo já tem assessor para a venda do novo banco? A venda Bom, antes de mais, aquilo que neste momento é o plano da Lone Star, que tem 75% do capital, o Estado tem 25%, uma parte no Tesouro, outra parte no Fundo de Resolução, que é uma entidade na dependência do Banco de Portugal. Aquilo que é o plano público e comunicado pela Lone Star é fazer uma oferta pública de venda, um IPO. Sim. As condições ainda não estão fechadas, imagino que seja 25% a 30% do capital. O Estado terá que decidir, e o Fundo de Resolução, se acompanham essa venda e, portanto, se vendem uma parte dos seus 25%. Isso é uma decisão que terá que ser tomada. Por quem? Pelo próximo Governo? Veremos o calendário. Primeiro veremos se a Lone Star faz ou não o IPO. Isso não está completamente fechado, mas isso é uma decisão do privado. O Estado pode ou não acompanhar, tem essa possibilidade. Veremos qual é o momento em que o Estado tem que decidir. Qualquer venda do novo banco, na parte dos 25% do Estado, depende naturalmente da venda que a Lone Star possa ou não fazer, mas veremos o que é que a Lone Star decide sobre o futuro do banco. Ou seja, existe ainda o cenário do Estado não vender a participação que tem no novo banco? Essa pode-se colocar? Repare, já me fizeram essa pergunta que há um mês e meio. Se me perguntar assim, se estivermos aqui em 2040, eu noutras funções, claramente, mas se Deus quiser estaremos todos aqui em 2040, e se estivermos a conversar e me disser que o Estado ainda tem 25% de novo banco, alguma coisa de estranho se passou. Se daqui a 15 anos, mas se me perguntar se o Estado tem que vender este ano ou no próximo ou daqui a 2 anos, não necessariamente. Eu não acho que haja uma urgência na venda do novo banco. Acho que é natural que no médio e longo prazo o Estado acabe por vender. O Estado tem um banco a 100%, que ainda por cima é o maior banco do país, com 20% a 25% do mercado, e está muito bem servido o Estado pela Caixa, que é uma instituição neste momento a mais robusta a nível europeu e muito bem gerida pelo Dr. Paulo Macedo e pela sua equipa. Portanto, se me perguntar a médio e longo prazo faz sentido o Estado estar no capital do novo banco, eu diria que não. Se me perguntar, mas tem que vender este ano ou para o ano, não necessariamente. Depende de uma boa proposta, é isso? Depende das condições de mercado. Sim, claro. Vamos ver se há ou não IPO, quais são as condições do IPO. Portanto, o mercado ditará muito daquilo que seja a decisão do Estado nos próximos anos. E faz sentido a Caixa Geral de Depósitos avançar, no caso? Isso é o papel do Estado, da forma como nós o vemos, numa instituição como a Caixa, que é tida a 100% pelo Estado, o papel do acionista-Estado são 3. Nomear os órgãos sociais, definir a política de dividendos e aprovar decisões estratégicas. Mas aprovar decisões estratégicas que lhe são apresentadas pela equipa de gestão. Portanto, a equipa de gestão do Dr. Paulo Macedo opera no mercado, conhece o mercado, toma as decisões operacionais que entende, sem qualquer interferência política, e se entender que deve apresentar ao acionista uma proposta relacionada com eventual intervenção no mercado, depois o acionista terá que avaliar. E uma coisa, estava previsto, creio que 31 de março, receber o relatório do grupo de trabalho que tinha pedido para estudar a questão da venda das participações do Estado nas empresas e das privatizações. E já recebeu esse relatório? Está previsto receber um draft que nós discutiremos. E ainda depois, não recebeu? Ainda não recebemos. Em princípio receberemos nesse prazo um draft. Nós discutiremos face àquilo que foram as orientações dadas a esse grupo de trabalho e depois ou apresentaremos esse relatório para discussão ou ficará na pasta de transição
esperando eu que a pasta de transição seja para um governo da AD. Relativamente à TAP, o atraso no processo de privatização, caso não venha a realizar-se este ano, pode ser de alguma forma prejudicial ao negócio de venda da companhia. Qual será o melhor timing e aquele que terá os maiores benefícios do ponto de vista do Estado? Nós estávamos preparados para agora, em abril, maio, aprovar o decreto-lei de privatização da TAP e, portanto, abrir o concurso público internacional aos potenciais interessados. Naturalmente já não o faremos, esse diploma ficará na pasta de transição. Somos governo, é nosso objetivo colocar o mais rapidamente esse diploma por forma a abrir esse procedimento. Não creio que este atraso prejudique a venda da TAP. A TAP é hoje uma empresa que, do ponto de vista de valor de mercado, está bem cotada e, portanto, eu penso que será possível ao próximo governo, num espaço relativamente curto de tempo, abrir o procedimento de venda. Ainda em 2025, não é? Relativamente à questão da habitação, regressando também à questão dos jovens, a intenção da AD, se for governo, dar continuidade aos apoios que foram criados para a compra de habitação para os jovens, tanto do ponto de vista fiscal como do outro ponto de vista? O problema da habitação é um problema simultâneo, é um problema, antes de mais, da oferta. E na oferta, nós temos previsto até ao final da década construir 59 mil casas de habitação pública, 26 mil no PRR e o restante através de financiamento nacional. Temos também que reduzir a burocracia e tomamos várias medidas nesse sentido e alterarmos a utilização de solos para fomentar cada vez mais a construção. Há um problema de base que há pouca capacidade no setor para construir, aliás, isso também se passa nas obras públicas. A questão dos jovens, aquilo que nós fizemos foi dar uma ajuda muito significativa, eu creio que neste momento, na isenção de IMT e Imposto de Selo, estamos a falar já de 25 mil jovens que beneficiaram dessa isenção, e temos também a garantia pública. O que é que nós procuramos fazer com essas duas medidas? Um jovem, enfim, isto é válido para qualquer pode ser válido para qualquer pessoa, mas será sobretudo válido para aqueles que são mais jovens e, portanto, estão no início da sua carreira, ainda não tiveram a oportunidade de ter tantas poupanças. Um jovem, quando compra uma casa, tem um problema, desculpe-me o termo, de solvabilidade, e esse não o podemos alterar, ou seja, só pode pedir para uma taxa de esforço de 35%, 40% do seu rendimento, e tem um problema de liquidez. E comprar uma casa em Portugal, um jovem comprar uma casa em Portugal de 200 mil euros, implicava ter pelo menos 15% desse valor em capital, o que estamos a falar de 30 mil euros, e depois ter os custos de transação fiscal, de IMT e de imposto de selo. Portanto, uma casa de 200 mil euros facilmente obrigava um jovem a ter que ter quase 40 mil de capital próprio. Ao isentar este custo de transação fiscal e ao dar uma garantia pública para que o jovem possa pedir não 85% do empréstimo, mas 100%, respeitando naturalmente a taxa de esforço máxima que é imposta pela regulação do Banco Central Europeu, o que nós resolvemos foi um problema de liquidez. E isso está a transformar a vida de muitos jovens. Repare que a medida da isenção de IMT e Imposto de Selo tem 6 meses, 6, 7 meses, já permitiu a 25 mil jovens comprar casa. A garantia pública ainda não temos muitos dados, mas os primeiros 2 meses, as indicações que temos dos bancos é que está a ser um sucesso. É provável que haja reforço da dotação para a garantia pública? Veremos, porque repare, já agora porque houve essa confusão na opinião pública, nós aprovámos uma garantia para 2025 de 1,2 mil milhões. Um jovem que queira comprar uma casa de 200 mil euros, antes só podia pedir 170 mil de crédito e tinha que ter os 30 mil de capital. Hoje pode pedir os 200 mil.
Mas a garantia é apenas sobre os 30 mil. Portanto, só os 30 mil é que concorrem para este 1,2 mil milhões. O que quer dizer que o total de empréstimos pode chegar perfeitamente a 7, 8 mil milhões. Se for necessário, mais à frente, naturalmente, e se for útil, aumentaremos o valor da garantia. Mas a garantia de 1,2 mil milhões significa, na realidade, empréstimos a jovens no valor de 7 ou 8 mil milhões, depois dependendo se vão até aos 15% ou se Mas neste momento se não pedem a tanto. utilização da garantia estará em quanto? Eu creio que está ainda em torno, ligeiramente acima de 5%, mas ainda não temos números muito, até porque esses números são dos bancos e, portanto, os bancos vão-nos fornecendo algumas indicações, enquanto que os do IMT Imposto de Selo são números da Autoridade Tributária. Portanto, a Autoridade Tributária todos os meses comunica aos municípios. Aliás, devo dizer que hoje de manhã estive numa reunião com vários autarcas da área metropolitana de Lisboa e todos disseram que ao fim do mês a Autoridade Tributária já estava a transferir com a regularidade prevista as verbas de IMT e Imposto de Selo da isenção, porque os jovens não pagam estes impostos, mas o Estado Central transfere estas verbas para as autarquias, e todos me disseram no primeiro mês aquilo demorou mais um bocadinho, o que é normal, mas ao fim do segundo mês a Autoridade Tributária, que é de facto uma entidade que funciona muito bem, a Autoridade Tributária estava e está, desde então, a pagar com uma regularidade quase de relógio suíço aos municípios. Mas, portanto, e a garantia pública vai-se manter? Não, a garantia pública vai-se manter. Eu acho que é um caso de sucesso. Ela sabe que a garantia pública... Pode continuar a existir no futuro orçamento? Não, ela não depende do orçamento. Certo. Ela é um diploma próprio, o Governo aprovou. O que depende anualmente de despacho do Ministro das Finanças é o montante. Certo. Este ano atribuímos 1,2 mil milhões. Nos próximos anos, quem for o Ministro das Finanças decidirá que montantes existem. Mas deixe-me dizer sobre a garantia pública, porque ela é o melhor exemplo de como o pragmatismo vence sempre a ideologia. A garantia pública que nós propusemos em fevereiro de 2023... Portanto, não propusemos em abril de 24, quando chegámos ao governo. Propusemos em fevereiro de 23. Passado 2 ou 3 meses, portanto, ali maio, junho, julho de 23, não lhe consigo precisar exatamente quando, o governo espanhol, que é um governo ideologicamente bastante esquerda, adotou uma medida que é basicamente igual a esta garantia. E está a ser também um sucesso em Espanha. E nós, quando tomámos posse e começámos a trabalhar na proposta que tínhamos para transformar em diploma, eu falei com o meu homólogo espanhol. E ele disse-me: a garantia é um sucesso, está a funcionar muito bem, não vais ter nenhum problema nem com a regulação bancária do BCE, nem com a Comissão Europeia, porque nós não tivemos, e vais ver que isto vai transformar a vida de muitos jovens. E ela está a começar a ser um sucesso, como também é em Espanha. E repare, e não vou dizer que o governo espanhol tomou esta decisão porque nós a apresentámos uns meses antes, obviamente não teve uma coisa nada a ver com a outra, mas até um governo que é marcadamente de esquerda tomou esta decisão porque percebe que o pragmatismo vence sempre a ideologia. A proposta do PS foi um bocadinho diferente dessa, teve a ver precisamente com a questão da Caixa Geral de Depósitos, dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos serem canalizados para uma conta corrente estatal que permitisse financiar as autarquias na construção da habitação. Se me permite, essa é uma proposta que não faz sentido nenhum. Repare, os dividendos da Caixa Geral de Depósitos, lembre-se que há pouco eu disse que o acionista deve ter 3 papéis, um deles é a definição da política de dividendos, que ainda assim tem algumas regras de regulação europeia do BCE. Os dividendos da Caixa são receita do Estado. Ora, qualquer pessoa que tenha estudado o mínimo de finanças públicas sabe que de um lado temos a receita e do outro lado temos a despesa. E como eu disse há pouco, as finanças públicas, a política orçamental, são escolhas. Se o Dr. Pedro Nuno Santos alguma vez vier a ser Primeiro-Ministro, com essa receita pode fazer o que quiser. Ele não precisa de consigná-la ou alocá-la. Se ele quiser gastar mais em habitação, faz uma escolha e, naturalmente, tem menos margem para outras escolhas. Em todo o caso, nós temos até ao final da década a construção de 59 mil habitações. Eu tenho dúvidas se seja possível ir muito mais além no parque habitacional. Mas não é preciso consignar receitas. Isso
Não faz sentido. Quem está no governo toma decisões, faz escolhas. Se quer aumentar a despesa na área X, pode fazê-lo sabendo que tem menos margem para fazê-lo na área Y ou Z. Para concluirmos, queria lhe perguntar relativamente àquilo que serão as sanções aplicadas pelos Estados Unidos na próxima semana, o chamado Dia D, Dia da Libertação da América, como... Sanções não, tarifas. As tarifas, exato, como Donald Trump já designou. No fundo, a questão é se já estimaram os impactos que eventualmente estas decisões venham a ser tomadas, vão ter em Portugal, nomeadamente em Portugal. Terão seguramente algum impacto. Nós exportamos, nas exportações de bens, nós exportamos para o Estado de Portugal, exporta para os Estados Unidos cerca de 7% do total das suas exportações, portanto aí haverá um impacto direto. Haverá também um impacto indireto por via de menos exportações para os Estados Unidos de alguns dos nossos parceiros comerciais, nomeadamente a Alemanha, mas outros. Vai depender muito, primeiro, se de facto a administração americana efetiva essa política ou não, porque, enfim, há sempre uma enorme incerteza sobre aquilo que são as decisões da presidência americana. Eu recordo que logo no início havia a ideia de impor tarifas ao Canadá e ao México, depois voltou para trás por reforço de segurança, por contrapartida de reforço de segurança nas fronteiras. Também vai depender muito daquilo que for a resposta da União Europeia. E, portanto, naturalmente estamos a acompanhar e naturalmente preocupados com o efeito que as tarifas possam ter na economia portuguesa. Em todo o caso, a administração americana deste presidente já teve um mandato de 16 a 20 e este presidente já impôs tarifas. E a teoria económica já estudou a imposição de tarifas de 2016, 2017. E as conclusões são que, primeiro, quem sofreu mais foram os consumidores americanos, nomeadamente os menores rendimentos. Segundo, quem sofreu mais foi a própria economia americana. E, portanto, eu estou confiante que as nossas empresas, e até já houve uma que exporta muito para os Estados Unidos combustíveis, não vou dizer qual é, embora o Estado até seja acionista com 8%, que creio que teve a atitude correta. Se as tarifas nos prejudicarem, nós temos que ir procurar outros mercados. Isso é o mais extraordinário nas empresas portuguesas, é a sua resiliência e capacidade de adaptação. Em 2009, 2010, o país passou por uma crise muito grande, que depois se prolongou num período de ajustamento até 2014, e as empresas portuguesas quase que duplicaram as exportações em percentagem do PIB. Em 2009, as exportações eram 28% do PIB, em 2015 já andavam nos 43%, 44%, hoje estão próximos de 50%. Por isso, as nossas empresas têm uma enorme capacidade de adaptação, de resiliência, de inovação, e estou confiante que vamos continuar a ter boas perspectivas de crescimento económico, mesmo quando alguns parceiros importantes tomam más decisões do ponto de vista da política económica. Relativamente às perspectivas de crescimento económico, perguntava-lhe também se, do lado da procura interna, se está preocupado com o que possa ser o comportamento, seja do consumo privado, agora na primeira metade do ano, que tenderá a quebrar face ao trimestre forte do final de 2024 e com um progresso um bocadinho mais lento do ritmo do investimento que também se antecipa, por exemplo, nas previsões do Banco de Portugal, que apresentadas há uma semana. No investimento, o investimento privado, estamos a contratualizar muito investimento e, portanto, eu vejo uma aceleração no investimento privado. O investimento público também tomamos as medidas possíveis para que ele possa acelerar, nomeadamente no PRR, como já discutimos. O consumo privado, naturalmente, é afetado pela incerteza, a incerteza internacional, agora a incerteza nacional. Em todo caso, eu chamaria a atenção para um dado que me parece muito importante e que é absolutamente extraordinário. Até à pandemia, a poupança das famílias era relativamente baixa. Estamos a falar de uma média de 7, 8% do rendimento disponível. No ano de 2020, a poupança foi 12%, mas esse foi um ano completamente atípico, que as pessoas tinham muitas restrições e, portanto, menos possibilidade de consumir. Em 2024, a poupança das famílias foi 12,2% do rendimento disponível, portanto, até mais alto que em 2020. Portanto, as famílias portuguesas têm... Apesar dos juros de depósito estarem muito baixos, não é? E a banca continuar nessa linha. Mas isto significa que as famílias portuguesas
também fruto do crescimento dos salários, da redução do IRS, têm hoje uma capacidade financeira melhor do que tinham há um ano, e nesse sentido tomarão as suas decisões de consumo ou de poupança, e portanto, se não houver muita incerteza, eu penso que há condições para as famílias portuguesas tomarem as suas decisões e eventualmente o consumo privado continuar a crescer. Sr. Ministro, chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é corrupção. Algo terrível que temos que combater a todo o esforço e que países desenvolvidos naturalmente têm no mínimo possível. Mário Centeno. Governador do Banco de Portugal, um dos meus antecessores, tenho respeito e consideração por ele. Marcos Mendes. É uma pessoa de quem sou amigo, abraçou agora este desafio presidencial e creio que tem todas as condições para poder ser um bom Presidente da República. Ponderação. Aquilo que é necessário em tudo o que fazemos na vida. Diálogo. Algo que é fundamental em democracia para podermos ter uma... Eu não gosto da palavra consensos, prefiro a palavra compromissos. Férias. São importantes porque ajudam-nos a recarregar baterias e a estar mais tempo com a família. Também. Tempos livres. Família, leitura, viagens. Lisboa. É a cidade onde eu vivi quase toda a minha vida e onde nasci e, portanto, é a minha cidade. Filhas. São o meu maior amor. Benfica. É também um dos meus amores, mas tento não sofrer muito e já sofri muito mais no passado. Hoje ligo muito menos. Saudade. Daqueles que já partiram, a começar pelos meus pais. Portugal. É o meu país que eu gostaria que fosse cada vez mais desenvolvido, mais justo, e uma expressão que eu escrevi há uns anos num livro, temos todos um mandato não escrito, deixar aos nossos filhos um país melhor do que aquele que recebemos dos nossos pais, e acho que é essa a nossa missão. Sr. Ministro das Finanças, do Estado e das Finanças, muito obrigado por ter estado aqui com a Obrigado, Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com Joaquim Miranda Sarmento no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.